Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha irmã espalhou boatos de que eu era uma caçadora de riquezas, então me casei com um homem rico e cortei relações com ela para sempre. Olá, eu sou uma mulher de 27 anos e meu relacionamento com minha irmã de 32 anos sempre foi complicado. Se você cresceu com um irmão ou irmã que era o filho dourado, sabe exatamente o que quero dizer. Ela era aquela que recebia toda a atenção enquanto crescíamos, as melhores notas, mais elogios e até uma mesada maior. Eu não era ignorada, mas sempre era comparada a ela. Não importava o que eu fazia, ela fazia melhor ou pelo menos, era isso que todos pareciam pensar. Avançando para a vida adulta, eu construí minha vida. Trabalho como designer gráfica e embora não seja uma carreira de alto perfil, tenho orgulho do que conquistei. Já tive clientes impressionantes e criei uma vida confortável. Então entra Derek, meu namorado de 35 anos. Derek é um empreendedor autodidata que construiu seu negócio do zero e se saiu muito bem. Nós nos conhecemos através de um amigo em comum e simplesmente combinamos. Ele é inteligente, engraçado e sim financeiramente estável. Essa última parte é importante porque foi o que desencadeou tudo que veio a seguir. No momento em que minha irmã descobriu sobre Derek, as coisas mudaram. A princípio, ela parecia genuinamente feliz por mim. Fazia perguntas sobre ele, como nos conhecemos, o que ele faz, como ele é, mas não demorou muito para que seus comentários começassem a mudar. Eles passaram de ele parece ótimo para uau, você realmente teve sorte de encontrá-lo, hein? Ela dizia isso rindo, mas havia algo no tom dela que me deixava desconfortável. No início, ignorei, não querendo criar drama. Então começaram os rumores. Um amigo em comum mencionou que minha irmã estava dizendo às pessoas que eu estava com Derek por causa do dinheiro dele. No começo eu não acreditei. Por que ela faria isso? Mas então mais pessoas começaram a insinuar a mesma coisa. Comentários como, deve ser bom ter alguém que pode cuidar de tudo, ou uau, você está vivendo o sonho, hein? Começaram a surgir em encontros familiares. Quando a confrontei sobre isso, ela apenas riu e disse que estava brincando. Segundo ela, eu estava sendo muito sensível. Nossos pais não ajudaram. Eles trataram isso como brincadeiras entre irmãs e me disseram para não levar a sério. Eles sempre foram bons em fechar os olhos para o comportamento dela. Mas não eram apenas palavras. Ela começou a me minar de maneira sutis. Quando eu compartilhava algo de que estava animada, como conquistar um novo cliente, ela respondia com, que fofo. Deve ser bom não se preocupar com as contas com Derek por perto. Nem era verdade. Derek e eu dividimos tudo de forma justa e sempre fui independente. Mas quanto mais ela dizia isso, mais as pessoas acreditavam. A coisa escalou para as redes sociais. Minha irmã começou a postar comentários vagos e passivo-agressivos, como algumas pessoas fazem qualquer coisa por uma carona grátis, ou, engraçado como algumas pessoas agem como se tivessem conquistado o que foi dado a elas. Ela nunca mencionou meu nome, mas o contexto e o momento tornavam óbvio. Amigos começaram a me mandar mensagens perguntando o que estava acontecendo. Foi humilhante. O ponto de ruptura veio em um jantar de família. Derek estava presente e minha irmã fez um comentário sobre como eu estava vivendo o sonho de toda interesseira. Ela disse isso alto o suficiente para todos ouvirem, com um grande sorriso no rosto, como se fosse apenas uma piada. A sala ficou em silêncio, e eu senti meu rosto queimar. Derek não disse nada na hora, mas depois admitiu que ficou desconfortável. Ele me perguntou por que minha irmã agia assim, e eu não tinha uma boa resposta. Tentei falar com meus pais novamente, esperando que eles interviessem, mas eles ignoraram. Disseram que eu precisava ser mais resiliente e não deixar isso me incomodar. Enquanto isso, um amigo em comum me puxou de lado em uma festa para me informar que minha irmã estava dizendo às pessoas que eu estava tentando prender Derek e empurrando o casamento. Isso foi novidade para mim, já que Derek e eu nem sequer tínhamos falado sobre casamento ainda. A gota d'água foi em outro encontro de família. Minha irmã puxou Derek de lado e disse diretamente a ele para ter cuidado porque eu obviamente só estava com ele por dinheiro. Derek não disse muito a ela, mas quando me contou o que aconteceu, eu fiquei furiosa. Aquilo foi o suficiente. Eu a confrontei na frente de todos. Disse para ela parar de espalhar mentiras sobre mim e que eu estava cansada de deixar ela destruir minha reputação. Ela sorriu com desdém e disse que eu estava apenas sendo defensiva porque sabia que era verdade. Derek ficou completamente do meu lado, o que ajudou, mas não consertou os danos. Foi então que percebi que não importa o que eu dissesse ou fizesse, minha irmã não iria parar. Meus pais não iriam intervir, e o resto da família estava ou alheio ou não queria se envolver. Derek sugeriu que nos afastássemos da minha família completamente, e pela primeira vez, eu considerei seriamente a ideia. Decidi que estava cansada de tolerar a toxicidade dela. Se minha própria família não ia me apoiar, eu teria que me defender sozinha.
Não foi uma decisão fácil, mas parecia a única forma de seguir em frente. E foi aí que tudo mudou. Atualização 1. Olá! Após o fiasco do jantar em família, decidi que já era o suficiente. Parei de comparecer a qualquer evento familiar onde minha irmã estivesse presente. Não foi uma decisão fácil. Nossa família sempre foi próxima de uma forma superficial, e deixar de participar de aniversários e feriados parecia estranho no começo. Mas cada reunião havia se tornado um campo de batalha, e eu não ia continuar me sujeitando às mentiras e insultos dela. Claro que meus pais não reagiram bem. Eles me ligaram quase imediatamente após eu faltar ao próximo jantar em família, perguntando o que estava acontecendo. Quando expliquei meus motivos, eles agiram como se eu estivesse exagerando. Disseram que eu estava destruindo a família e imploraram para eu reconsiderar. Minha mãe até tentou me fazer sentir culpada, dizendo: "Sua irmã te ama no fundo." Mas não parecia amor quando ela estava espalhando mentiras sobre mim. Eu mantive minha posição e disse que não iria mudar de ideia. Enquanto isso, minha irmã intensificou sua atividade nas redes sociais. Ela começou a postar mensagens enigmáticas sobre pessoas que não conseguem lidar com a verdade e como personas falsas sempre desmoronam eventualmente. Não era necessário ser um detetive para entender de quem ela estava falando. Alguns amigos em comum perceberam isso também e começaram a se afastar de mim. No começo eu não conseguia entender por quê, mas depois descobri que minha irmã estava alimentando essas pessoas com histórias sobre como eu era manipuladora e controladora. Ela chegou a afirmar que eu estava forçando Derek a me comprar uma casa, uma completa invenção. Derek, abençoado como ele é, teve o suficiente. Ele entrou em contato com meus pais em particular e calmamente explicou quão grave a situação havia se tornado. Ele disse que o comportamento da minha irmã não era apenas tóxico, mas estava prejudicando minha saúde mental e nosso relacionamento. Ele pediu a eles que parassem de me pressionar para reconciliar com ela e que me apoiassem em vez disso. Meus pais não discutiram tanto com ele quanto discutiram comigo, mas ainda assim não compreenderam totalmente a profundidade do problema. Nesse período, minha prima me procurou. Ela havia ouvido minha irmã falando em outra reunião familiar e quis me alertar. Aparentemente, minha irmã sempre se sentiu ameaçada por mim. Ela ressentia o fato de eu ter uma carreira estável e uma vida independente, algo com o qual ela sempre lutou. Meu relacionamento com Derek, aos olhos dela, era apenas mais uma forma de eu vencer na vida. O ciúme havia sido alimentado por anos e agora estava transbordando. Decidi adotar uma abordagem mais proativa para combater as mentiras dela. Sem abordar o drama diretamente, comecei a compartilhar mais sobre minhas conquistas profissionais com amigos e familiares. Quando consegui um cliente importante, postei sobre isso. Quando concluí um grande projeto, compartilhei a notícia. Não era para me gabar, mas para mostrar sutilmente que eu não dependia de ninguém para meu sucesso. Derek me apoiava em tudo, mas deixava claro que minhas conquistas eram minhas e somente minhas. Apesar dos meus esforços para esclarecer as coisas, a obsessão da minha irmã apenas cresceu. Ela continuava espalhando histórias falsas, dizendo a quem quisesse ouvir que eu era uma interesseira e que Derek era um tolo por ficar comigo. Ela até tentou convencer amigos em comum a se voltar contra mim, mas não funcionou. As pessoas que realmente me conheciam não acreditaram nas mentiras dela. Nesse período, Derek e eu decidimos dar o próximo passo em nosso relacionamento. Ele me pediu em casamento durante um fim de semana tranquilo, e eu disse sim. Não queríamos um grande casamento, apenas algo pequeno e íntimo com amigos próximos e familiares. Naturalmente, minha irmã não foi convidada. Quando ela descobriu, perdeu o controle. Me ligou gritando e me acusando de ser manipuladora por excluí-la. Eu desliguei na cara dela e bloqueei seu número. Derek fez o mesmo em todas as suas plataformas depois que ela começou a enviar mensagens longas e desconexas sobre como eu estava destruindo a família. Avisei meus pais que se tentassem me pressionar a convidá-la, cortaria o contato com eles também. Não foi uma conversa fácil, mas foi necessária. Eu não podia continuar permitindo que eles apoiassem o comportamento dela. Eles ficaram chateados, mas concordaram relutantemente em não se envolver. Enquanto começávamos a planejar o casamento, minha irmã tentou sabotá-lo à distância. Ela entrou em contato com amigos e familiares em comum, dizendo para não comparecerem porque nosso relacionamento era falso. Felizmente, meus amigos mais próximos se uniram a mim. Eles me tranquilizaram, garantindo que as ações dela não afetariam o dia e se ofereceram para ajudar com o planejamento para garantir que tudo corresse bem. Com o apoio deles, Derek e eu nos concentramos no que realmente importava. Nós dois começamos a escolher locais, preparar convites e sonhar com nosso futuro juntos. O drama ainda existia, mas agora parecia distante, como um ruído de fundo que podíamos ignorar. Pela primeira vez em muito tempo, me senti esperançosa. Estávamos construindo uma vida juntos, e nenhuma negatividade da minha irmã poderia tirar isso de nós.
As consequências de cortá-la da minha vida não foram fáceis, mas valeram a pena. Meus limites estavam mais fortes, meu círculo de amizades era menor, mas mais solidário, e eu finalmente estava começando a me sentir como eu mesma novamente. O casamento ainda estava a meses de distância, mas eu sabia de uma coisa com certeza: seria uma celebração de amor, felicidade e da vida que Derek e eu estávamos criando, livre de toxicidade. Atualização 2. Olá! O dia do casamento foi tudo que Derek e eu esperávamos: íntimo, alegre e sem dramas. Mantivemos a cerimônia pequena, convidando apenas nossos amigos e familiares mais próximos, aqueles que nos apoiaram durante tudo. A cerimônia foi realizada em um lindo jardim nos arredores da cidade, com flores desabrochando e raios de sol atravessando as árvores. Enquanto eu caminhava pelo corredor, não pude deixar de sentir uma sensação de paz. Essa era a vida que eu estava construindo, cercada por pessoas que realmente se importavam conosco. Claro, minha irmã não estava lá. Sua ausência não passou despercebida. Alguns parentes perguntaram por que ela não foi convidada, e eu mantive minha resposta curta: não foi a decisão certa para nós. A maioria aceitou, embora eu tenha ouvido alguns sussurros aqui e ali. Alguns familiares, especialmente os mais próximos dela, não esconderam seu julgamento. Mas não importava. Eu não ia deixar a presença ou a ausência dela ofuscar um dia tão importante. O verdadeiro drama começou no dia seguinte ao casamento. Minha irmã, de alguma forma, conseguiu algumas fotos do evento, provavelmente de algum amigo em comum que participou e postou nas redes sociais. Ela legendou as fotos com algo como: quando você não é convidada, mas ainda vive na cabeça deles sem pagar aluguel. Não demorou para que as pessoas começassem a me marcar e enviar capturas de tela. Eu fiquei furiosa, não pelo post em si, mas porque ela estava mais uma vez se inserindo na minha vida quando eu tinha feito de tudo para mantê-la fora. Derek decidiu lidar com a situação diretamente. Ele entrou em contato com seu advogado, que redigiu uma carta de cessação e desistência, alertando minha irmã para parar de nos difamar publicamente. Não era apenas sobre as fotos do casamento, mas sobre os meses de rumores, acusações e mentiras descaradas que ela havia espalhado. A carta foi enviada a ela na semana seguinte. Ela não respondeu diretamente, mas o post desapareceu pouco depois, e suas ações online diminuíram por um tempo. As consequências do casamento foram maiores do que eu esperava. Alguns membros da família ficaram do lado da minha irmã, acusando-me de ser insensível por excluí-la. Alguns até entraram em contato para dizer que eu deveria ser a pessoa maior e tentar consertar o relacionamento. Eu não discuti, apenas disse que não estava interessada em me envolver com alguém que havia passado tanto tempo me derrubando. Essa resposta não foi suficiente para todos, e percebi uma mudança na forma como alguns parentes interagiam comigo. Isso doeu, mas eu não ia voltar atrás na minha decisão. Em meio a tudo isso, minha vida profissional tomou um rumo emocionante. Algumas semanas após o casamento, consegui um cliente importante, um dos maiores nomes da minha indústria. Foi um marco enorme, que provou que meu trabalho falava por si só. Compartilhei a notícia com meu círculo próximo e postei uma atualização rápida online. O apoio que recebi foi esmagador, mas também foi uma maneira sutil de encerrar qualquer dúvida restante sobre minha carreira. Enquanto isso, a reputação da minha irmã estava desmoronando. Amigos em comum que inicialmente tinham ficado do lado dela começaram a se distanciar. As pessoas estavam cansadas do comportamento tóxico dela e de sua constante necessidade de atenção. Foi um processo lento, mas estava acontecendo. Um desses amigos até entrou em contato comigo, pedindo desculpas por acreditar nas mentiras dela e admitindo que agora via quem ela realmente era. Meus pais, que haviam hesitado em reconhecer plenamente a situação, finalmente admitiram que minha irmã tinha ido longe demais. Minha mãe me ligou uma noite e disse que sentia muito por não ter intervindo antes. Ela não desculpou o comportamento da minha irmã, mas tentou explicar, dizendo que ela sempre foi insegura e sentia que precisava competir comigo. Não foi muito de um pedido de desculpas, mas foi alguma coisa. Pouco tempo depois, minha irmã me enviou um e-mail. Era uma longa tentativa de pedido de desculpas, cheia de frases como: eu só estava cuidando do Derek, e eu não queria te machucar. Parecia vazio, mais uma tentativa de salvar as aparências do que um reconhecimento genuíno de suas ações. Eu não respondi. Já tinha deixado meus limites claros e não ia permitir que ela manipulasse seu caminho de volta para minha vida. A família mais distante foi uma história diferente. Alguns continuaram do lado dela, deixando claro que não aprovavam a maneira como eu lidei com as coisas. Decidi cortar laços com esses parentes também. Se eles não conseguiam ver o dano que minha irmã causou, então não eram pessoas que eu queria manter na minha vida. Um mês depois, Derek e eu fomos para uma lua de mel luxuosa, 2 semanas nas Maldivas. As fotos que compartilhamos mostravam pores do sol, águas cristalinas e nós dois apenas sendo felizes.
Não era sobre provar nada para ninguém, mas foi bom mostrar ao mundo que estávamos prosperando, apesar de tudo. Enquanto as mentiras da minha irmã desmoronavam, seu círculo social continuava a diminuir. O drama constante que ela criava não valia a pena para a maioria das pessoas, e ela se via cada vez mais isolada. Soube por um primo que ela estava tendo dificuldades para manter amizades e que sua vida profissional também não estava indo bem. Eu não me alegrava com sua queda, mas também não sentia pena dela. Ela havia feito suas escolhas. Para Derek e eu, a vida seguiu em frente. Começamos a procurar propriedades para uma casa de férias e conversamos sobre o futuro que queríamos construir juntos. O drama com minha irmã parecia uma memória distante, algo que me ensinou o valor dos limites e a importância de escolher a paz em vez do caos. O melhor de tudo, percebi que não precisava me vingar dela. Meu sucesso, minha felicidade e a vida que eu estava construindo com Derek eram vingança suficiente. No final, a melhor coisa que fiz foi deixá-la ir. Atualização 3. Olá! As consequências do comportamento da minha irmã começaram a alcançá-la mais rápido do que eu esperava. Quanto mais ela tentava controlar a narrativa, mais as rachaduras começavam a aparecer. Amigos em comum que antes acreditavam em suas histórias sobre mim começaram a enxergar a verdade, especialmente à medida que suas acusações se tornavam mais absurdas. As pessoas não gostam de ser enganadas e, quando começaram a comparar as informações, perceberam que ela estava manipulando todos. Sua posição social despencou. Amigos que haviam sido leais por anos começaram a se distanciar. Um amigo em comum me disse que estava cansado da necessidade constante dela de ser melhor que todos e de sua obsessão em me atacar. Outro simplesmente parou de atender suas ligações. Ela deve ter percebido, mas em vez de refletir, ela dobrou a aposta nas mentiras. O trabalho dela foi a próxima vítima. Descobri por meio de uma prima que alguém havia reportado anonimamente suas atitudes online ao local onde ela trabalhava. Seu gerente a confrontou sobre os posts passivo-agressivos e pediu que ela parasse de trazer seus dramas pessoais para o ambiente profissional. Ela não perdeu o emprego, mas foi humilhada e advertida a manter o profissionalismo dali em diante. Conhecendo-a, isso deve ter sido um grande golpe para o ego dela. Enquanto isso, meus pais estavam cada vez mais frustrados com ela. Sempre foram rápidos em descartar o comportamento dela como "é só o jeito dela", mas, à medida que a família se dividia mais, começaram a perceber o quanto ela estava causando danos. Minha mãe me ligou algumas vezes para desabafar sobre como estava difícil lidar com ela. Meu pai, que raramente se envolvia em dramas familiares, até admitiu que as ações dela estavam fora de controle. Isso não mudou muito, ela ainda era a filha deles, mas dava para ver que estavam perdendo a paciência. Então surgiram os problemas financeiros. Por anos, ela se gabava de ser mais bem-sucedida do que eu, pintando-se como a irmã que tinha tudo resolvido. Mas começaram a circular rumores de que ela não estava indo tão bem quanto alegava. Ela havia acumulado dívidas no cartão de crédito e estava tendo dificuldades para pagar as contas. Isso fazia sentido. Seu estilo de vida nunca combinava com o que eu sabia sobre sua renda. Ainda assim, foi chocante ouvir o quanto ela havia se esticado para manter as aparências. Enquanto a vida dela desmoronava, a minha prosperava. Recebi um e-mail me notificando de que havia sido indicada para um prêmio prestigiado na minha área. Algumas semanas depois ganhei. Foi surreal ser reconhecida em um palco tão grande por algo que eu amava fazer. Derek foi meu maior incentivador, surpreendendo-me com um jantar de comemoração e me encorajando a continuar me desafiando. Na mesma época, a empresa dele fechou um grande negócio internacional, garantindo ainda mais estabilidade financeira para nós dois. Começamos a procurar seriamente casas de férias, algo que antes só falávamos por alto. Mas minha irmã não tinha terminado. Como se suas tentativas anteriores de me desacreditar não fossem suficientes, ela voltou sua atenção para Derek. Começou a espalhar rumores de que a riqueza dele era exagerada e de que ele estava envolvido em negócios obscuros. Era risível, mas não inofensivo. Quando descobrimos que ela estava contando essas mentiras para pessoas da família, o advogado de Derek interveio novamente. Outra carta de cessação e desistência foi enviada, desta vez deixando claro que novas difamações resultariam em ações legais. A família continuava dividida. Tias e tios que inicialmente haviam se mantido neutros começaram a ficar do meu lado, frustrados com a incapacidade dela de deixar as coisas para trás. Ao mesmo tempo, alguns parentes mais próximos dela tentaram defendê-la, alegando que ela era apenas mal compreendida e que estava passando por um momento difícil. Eu me mantive firme. A menos que ela assumisse a responsabilidade por suas ações, não havia retorno. O isolamento a forçou a repensar sua abordagem, mas não o suficiente para admitir seus erros. Seu círculo social cada vez menor e os relacionamentos desgastados não a impediram de se fazer de vítima. Meus pais, sempre esperançosos, tentaram organizar uma reunião familiar para reconciliar as coisas.
Recusei-me a participar, a menos que ela oferecesse um pedido de desculpa sincero antes, o que obviamente nunca aconteceu. Em um encontro familiar, decidi enfrentar os rumores diretamente. Quando o assunto inevitavelmente surgiu, expliquei com calma minhas conquistas, minha carreira e meu relacionamento com Derek. Não disse nada negativo sobre ela, não era necessário. Os fatos falavam por si só. No final da noite, o ambiente estava repleto de sussurros sobre como ela estava errada. Ouvi um primo dizer: ela realmente nos enganou, o que parecia uma pequena vitória. Alguns primos me procuraram depois, pedindo desculpas por terem acreditado nas mentiras dela e oferecendo apoio. Disseram que admiravam como eu havia lidado com tudo e que estavam envergonhados por terem duvidado de mim. Isso não apagava o passado, mas foi bom saber que as pessoas estavam começando a enxergar a verdade. A vida pessoal da minha irmã estava desmoronando também. Ela passou por um término de relacionamento complicado, e suas dificuldades financeiras se tornaram mais evidentes. Foi forçada a reduzir seu estilo de vida, o que só aumentou sua frustração. Apesar de tudo, mantive meus limites. Não a procurei e não a deixei voltar para a minha vida. Durante todo esse tempo, continuei focando no que importava: meu trabalho, meu relacionamento com Derek e a vida que estávamos construindo juntos. Cortar relações com ela foi a decisão mais difícil que já tomei, mas a cada dia, ficava mais claro que foi a escolha certa. As escolhas dela a levaram a esse ponto, e eu não ia permitir que ela me arrastasse para baixo junto com ela. Pela primeira vez em anos, me senti livre. Atualização 4. Olá. Do nada, recebi um e-mail da minha irmã. Era longo, cheio de palavras, e apresentado como um pedido de desculpas, mas o tom não parecia certo. Nas entrelinhas, estava claro que ela não havia mudado. Ela culpava mal-entendidos e afirmava que só estava tentando proteger Derek de mim, o que não fazia o menor sentido. Deixei o e-mail sem resposta. Neste ponto, palavras não significavam nada. Suas ações ao longo dos anos mostraram exatamente quem ela era. Como era de se esperar, meus pais intervieram. Eles me ligaram e mandaram mensagens, pedindo que eu aceitasse o pedido de desculpas dela. Segundo eles, era minha responsabilidade manter a família unida. Lembrei-lhes que já havia tentado isso por anos e que isso só me trouxe sofrimento. Disse que não consideraria uma reconciliação a menos que o comportamento dela mudasse e, mesmo assim, seriam necessários mais do que palavras em um e-mail para desfazer os danos. Enquanto tudo isso acontecia, uma oportunidade incrível surgiu para mim. Fui convidada para falar em um evento prestigiado da minha área, algo que sempre sonhei fazer. Era uma chance de compartilhar minha trajetória como designer gráfica e inspirar outras pessoas. Preparar-me para o evento foi uma correria, mas Derek esteve ao meu lado o tempo todo, me apoiando. Após minha apresentação, ele me surpreendeu com uma peça de arte personalizada, um tributo à minha carreira. Foi algo atencioso, pessoal e exatamente o tipo de apoio que eu sempre quis de um parceiro. A desesperação da minha irmã ficou mais evidente quando ela apareceu de surpresa em um evento familiar para o qual não havia sido convidada. Eu não planejava comparecer, mas decidi de última hora ir para passar tempo com parentes que não via há algum tempo. Ela deve ter sabido que eu estaria lá, porque chegou logo depois de mim, fingindo que era coincidência. Ela me encurralou tentando conversar, mas eu calmamente disse que a confiança não poderia ser reconstruída sem mudanças genuínas e responsabilidade. A confrontação não foi dramática, mas foi pública o suficiente para que o resto da família visse. Depois disso, meus pais pareciam finalmente entender a gravidade do comportamento dela. Desta vez, eles não a defenderam. Em vez disso, pareciam constrangidos e evitaram mencioná-la pelo resto do evento. Foi uma pequena mudança, mas significativa. Nesse período, a família de Derek se tornou uma parte ainda maior da minha vida. Seus irmãos e seus cônjuges me acolheram de braços abertos, criando a dinâmica familiar que eu sempre desejei. Eles celebravam minhas conquistas, me apoiavam nos desafios e me faziam sentir valorizada. Era um contraste gritante com o que eu havia experimentado com minha própria família, e isso preenchia um vazio que eu nem percebia ser tão profundo. À medida que minha vida seguia em frente, minha irmã começou a se descontrolar. Ela teve outro colapso nas redes sociais, postando um longo desabafo culpando todos pelos seus problemas. Acusou a família de se voltar contra ela e disse que eu estava manipulando todos. Seus amigos restantes, cansados do drama, começaram a cortar laços. Um deles até me procurou para pedir desculpas por ter acreditado nas mentiras dela e admitiu que a bloqueou depois do último post. Em vez de deixar as ações dela me consumirem, decidi investir em mim mesma. Lancei um projeto de paixão que sempre sonhei: mentorar jovens designers que queriam entrar na indústria. O projeto rapidamente ganhou força, e comecei a receber mensagens de pessoas dizendo o quanto ele era útil e inspirador. Foi um lembrete de que eu não precisava me envolver na negatividade dela, podia canalizar minha energia para algo positivo.
Derek e eu também demos um grande passo adiante comprando uma linda propriedade à beira do lago. Era um sonho que se tornou realidade, um refúgio tranquilo onde podíamos escapar do caos e focar em nosso futuro. Compartilhar fotos da casa online foi como uma vitória silenciosa. Não para esfregar na cara de ninguém, mas para mostrar que estávamos prosperando, apesar de tudo. A maior parte da família estendida ficou do meu lado. Primos e tias que antes se mantinham neutros começaram a criticar abertamente o comportamento da minha irmã. Disseram a ela que precisava crescer e assumir a responsabilidade, o que só alimentou sua amargura. Nos encontros familiares, a tensão era palpável, mas mantive minha distância e a deixei lidar com as consequências de suas ações. Meus pais eventualmente chegaram ao limite. Sentaram-se comigo e pediram desculpas, admitindo plenamente que haviam permitido o comportamento dela por muito tempo. Minha mãe disse que se arrependia de não ter interferido antes e prometeu fazer melhor. Não foi um pedido de desculpas perfeito, mas parecia sincero. Pela primeira vez, acreditei que estavam realmente do meu lado. Conforme me aproximava mais da família de Derek, meus laços com meus próprios pais começaram a melhorar também. Criamos novas tradições, como jantares juntos sem a família estendida, o que nos deu a chance de nos reconectar sem distrações. Não era perfeito, mas era progresso. Enquanto isso, minha irmã atingiu o fundo do poço. Ela perdeu o emprego após não cumprir prazos e entrar em conflito com colegas de trabalho. Sem economias e com dívidas crescentes, foi forçada a voltar a morar com meus pais. Segundo uma prima, ela passava a maior parte dos dias culpando os outros por sua situação, recusando-se a reconhecer seu papel nisso. Apesar de tudo, mantive meus limites. Não procurei por ela e não a deixei voltar para a minha vida. Estava focada no meu trabalho, no meu relacionamento e no novo capítulo que Derek e eu estávamos construindo juntos. Cortá-la da minha vida não foi apenas a melhor decisão para mim. Foi o ponto de virada que me permitiu finalmente viver sem o peso da toxicidade dela. Atualização 5. Olá! Pouco depois de se mudar de volta para a casa dos meus pais, minha irmã finalmente chegou ao que só posso descrever como seu ponto de ruptura. Ouvi por meio de uma prima que ela foi forçada a encarar sua vida de frente. Ela já não era mais o centro das atenções, seu círculo de amigos praticamente desapareceu, e seus problemas financeiros continuavam a crescer. Sem ter para onde ir, ela me enviou outro e-mail. Esse era diferente, não havia desculpas, nem indiretas passivo-agressivas, nem tentativas de culpar os outros. Ela reconheceu o quanto tinha causado danos ao longo dos anos e admitiu que sentia ciúmes do meu sucesso e da minha independência. Pediu desculpas por espalhar mentiras sobre Derek e sobre mim, por suas atitudes públicas e pelo impacto negativo que causou na família. Ela pediu uma nova chance, não para voltar ao que éramos antes, mas para tentar começar do zero. Eu não respondi imediatamente. Por mais que quisesse acreditar em suas palavras, precisava ver ações, não promessas. Conversei com meus pais, que me garantiram que agora estavam cobrando responsabilidades dela. Eles começaram a impor limites em casa, deixando claro que não tolerariam mais desculpas ou explosões de temperamento. Eles até a incentivaram a procurar terapia, e para minha surpresa, ela aceitou. Meus pais não compartilharam muitos detalhes, mas mencionaram que ela estava levando o processo a sério e tentando trabalhar em si mesma. Enquanto isso se desenrolava, minha vida continuava a florescer. Meu projeto de mentoria para jovens designers ganhou ainda mais força, e fui convidada a colaborar em uma grande iniciativa comunitária voltada a apoiar vozes subrepresentadas na indústria. Era incrível sentir que estava causando impacto, não apenas para mim mesma, mas também para os outros. Os negócios de Derek também atingiram novos patamares. Ele expandiu internacionalmente, abrindo escritórios em 2 novos países. Para comemorar, organizamos um pequeno encontro na nossa propriedade à beira do lago, convidando amigos próximos, familiares e alguns parceiros de negócios. O evento foi perfeito, um lembrete de até onde havíamos chegado, apesar de tudo. A primeira vez que vi minha irmã novamente foi no casamento de uma prima. Não sabia o que esperar, mas ela manteve distância durante a maior parte do evento. No final da noite, ela se aproximou de mim. Não tentou forçar uma longa conversa ou trazer o passado à tona. Em vez disso, me parabenizou pelas minhas conquistas recentes e manteve o tom breve. Pela primeira vez, ela parecia genuína. Não era uma reconciliação, mas foi um passo, uma trégua cautelosa. Eu podia ver que ela estava tentando, mas não estava pronta para deixá-la completamente de volta na minha vida. A confiança leva tempo, e depois de tudo não ia apressar as coisas. Mesmo assim, apreciei o esforço e decidi deixar a porta aberta, ainda que apenas um pouco. Minha vida continuava a avançar de maneiras que eu nunca imaginei. Com o apoio inabalável de Derek, comecei a explorar novas oportunidades, incluindo um possível contrato para um livro sobre minha trajetória profissional.
Nunca tinha considerado isso antes, mas a ideia de compartilhar minha história e ajudar outras pessoas me inspirava. Enquanto isso, meus pais fizeram um esforço consciente para reconstruir nosso relacionamento. Começamos a passar mais tempo juntos, jantares, visitas de fim de semana, até noites de jogos em família. Eles passaram a me priorizar de uma maneira que nunca haviam feito antes, e parecia que finalmente estávamos caminhando para uma dinâmica mais saudável. Quanto à minha irmã, ela permaneceu nos bastidores. Ainda participava de eventos familiares, mas não tentava mais dominar as conversas ou causar drama. Pelo que soube, ela estava focada em reconstruir sua vida, trabalhando, fazendo terapia e tentando reparar os relacionamentos que havia destruído. Embora eu não pudesse esquecer o passado, fiquei feliz em ver que ela estava assumindo a responsabilidade. Enquanto isso, meu trabalho continuava a crescer. A iniciativa comunitária da qual participei ganhou atenção nacional, e minhas contribuições foram reconhecidas por líderes da indústria. Era surreal ver o impacto de algo que começou como um pequeno projeto de paixão, mas cada passo à frente parecia uma vitória silenciosa, a prova de que eu havia feito as escolhas certas para mim, mesmo quando eram difíceis. Olhando para trás, percebo que a decisão de me distanciar da minha irmã não foi apenas sobre cortar a toxicidade. Foi sobre recuperar minha paz e construir uma vida que sentisse verdadeiramente minha. O apoio de Derek, o eventual entendimento dos meus pais e o incentivo de amigos e colegas desempenharam papéis importantes, mas no final, foram meus próprios limites e escolhas que me permitiram seguir em frente. No fim, o fechamento que encontrei não veio de um momento dramático ou de uma grande resolução. Veio da satisfação silenciosa de saber que escolhi felicidade e estabilidade em vez de caos e conflito. A jornada da minha irmã é dela, e embora eu espere que ela continue a crescer, percebo que minha paz não depende dela agora. Enquanto me sento no deck da nossa casa à beira do lago, assistindo ao pôr do sol sobre a água, não posso deixar de me sentir grata. Não pelas lutas, mas pela força que encontrei ao superá-las. Construí a vida que mereço, cercada por pessoas que realmente me apoiam, e isso, eu acho, é a resolução final. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Eu organizei um jantar para meus colegas de trabalho, mas a maior oportunista do escritório tentou sair sem pagar. Olá a todos! Sempre que temos um jantar com contas divididas, Vanessa encontra uma maneira de não pagar. Depois de comer à vontade, ela finge passar mal ou de repente lembra de algo urgente. Se alguém pede para ela pagar a parte dela, ela lança um olhar de lado e responde: todos comemos, não é? Por que eu deveria pagar mais? Todos respiramos o mesmo ar, não é? Por que você não cobra por isso? E claro, como ela tem conexões importantes, ninguém quer arranjar confusão com ela. A maioria das pessoas engole a frustração. Como eu era nova, ofereci-me para organizar um jantar da empresa e sugeri dividir os custos. Vanessa aproveitou a situação, comeu de tudo e depois tentou evitar pagar. Ela até fingiu ter um ataque para escapar, pensando que eu deixaria passar. Mas eu sorri. Ela não fazia ideia de com quem estava lidando. Eu não recuo. Essa comida é horrível, reclamou Vanessa, enquanto enfiava outra garfada na boca. É algo que minha mãe passou semanas preparando só para me enviar de Sevilha, respondeu Mariana, com os olhos fixos nas embalagens vazias à frente de Vanessa. Atonita, Vanessa bufou e terminou o que restava. Você não disse que eu não podia comer, retrucou. O rosto de Mariana se contorceu, e seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Eu te ofereci um pedaço, não para comer tudo, disse ela, começando a chorar. Vanessa levantou uma sobrancelha com desdém. Sério, por causa de comida? Eu pago da próxima vez e honestamente nem estava tão bom assim. Não acredito que você está chorando, acrescentou com sarcasmo. As pessoas vão achar que eu te intimidei ou algo assim. Eu coloquei meu laptop de lado e peguei o final da discussão curiosa. Perguntei ao colega ao meu lado o que estava acontecendo. Por que ela está chorando? Minha colega revirou os olhos na direção de Vanessa antes de responder. Você é nova, então não sabe. Mas Vanessa sempre encontra uma maneira de conseguir as coisas de graça. Todo mundo tenta evitá-la. Mariana também é nova. Ela acabou de se mudar de Granada, explicou uma colega. Ela passou por muita coisa para comprar aqueles petiscos tradicionais da cidade natal dela. Até a mãe dela ajudou a preparar e enviar. Mariana quis ser gentil e deixou Vanessa experimentar um pouco, mas ela simplesmente devorou tudo e ainda criticou a comida da mãe dela. Outra colega, visivelmente irritada, acrescentou: da próxima vez, ela vai dizer que nunca paga ninguém. Se não está aproveitando dos outros, está procurando atalhos. Mariana ainda chorava enquanto Vanessa gritava por cima dela. Você está chorando por causa de uns petiscos, sério? Parece uma caipira. Não consegue nem lidar com mais de 3 pratos em uma refeição decente.
Mariana ficou em silêncio, atordoada pelo ataque de Vanessa, suas bochechas ainda molhadas. Tudo bem, eu queria intervir, mas o diretor colado me chamou para entregar alguns documentos no escritório dele. Quando voltei, todos já tinham se dispersado. Na hora do almoço, um colega comentou: estou pedindo comida. Tem um código de desconto, se alguém quiser usar. Ele bateu levemente na minha mesa e perguntou educadamente: ei, vi que você ainda não almoçou. Quer que eu peça algo para você? Eu olhei para cima do meu trabalho e respondi: claro, obrigada. Me avisa quanto é e eu transfiro o dinheiro. Ele sorriu, dizendo que resolveríamos isso depois. Quando ele usou o código, Vanessa rapidamente se aproximou com um sorriso largo. Lucas, eu também não comi ainda. Pode pedir algo para mim também? Lucas não respondeu e simplesmente se afastou. Vanessa bufou. Que mesquinho. Alguém próximo provocou Vanessa. Quantas vezes você já pegou comida emprestada do Lucas? Alguma vez você pagou de volta? Ela retrucou: superem isso. Eu tenho uma bolsa Chanel. Você realmente acha que eu enganaria ele por comida? Vanessa zombou e voltou para sua mesa, mas logo se levantou novamente e chamou Lucas. Vamos lá, peça algo para mim mais uma vez. Eu juro que vou te pagar quando eu te dever 1.000 euros. Lucas nem se virou. Quando a comida chegou, todos pegaram seus pedidos exceto um, que ficou de lado sem dono aparente. Vanessa aproveitou a oportunidade e começou a comer. Quando Lucas voltou, ele jogou um contrato na mesa dela. Você pegou minha comida sem pedir? Vanessa riu. Eu vi ali e não queria que fosse desperdiçada. Lucas respondeu: pegar algo sem permissão é roubo. Isso custou 20 euros. Me envie o dinheiro. Os olhos de Vanessa se arregalaram. Que prova você tem de que era sua? Além disso, você usou um código de desconto. Provavelmente não custou nada. Indignado, Lucas retrucou: Vanessa, você não tem vergonha? Você realmente precisa se aproveitar dos outros todos os dias? Vanessa revirou os olhos e zombou: eu nem ligaria se você morresse, Lucas. Além disso, você provavelmente nem tem 200 euros na carteira. Não fale comigo, é má sorte. Lucas parecia prestes a responder, mas Vanessa bateu com a mão na mesa. Você sabe quem eu sou? Eu tenho conexões importantes. Com um ar heróico eu disse: você tem espinafre nos dentes. A sala inteira explodiu em risadas. Humilhada, Vanessa voltou para sua mesa pisando forte. Ela sentou-se com tanta força que a comida que restava derramou dentro de sua bolsa Chanel. Ela gritou, pegou a bolsa e correu para o banheiro. James se aproximou de mim e agradeceu. Ninguém conseguiu abalar a Vanessa há anos. Eu ofereci a ele meu almoço. Eu não toquei nele e vou sair mais cedo de qualquer jeito. Pode ficar. Você não tem medo de que a Vanessa venha atrás de você? Quero dizer, ela tem conexões, comentou um colega. Eu dei de ombros e sorri. Não é problema meu. Eu também tenho meus recursos. Ele soltou um assobio baixo. Respeito. Na sexta-feira eu sugeri sair para jantar e conhecer melhor a equipe. Tem um restaurante japonês novo aqui perto. Conheço o dono e podemos conseguir um desconto de 50%. Todos adoraram a ideia e concordaram, mas insistiram. Cada um paga o seu para evitar aproveitadores. Por mim, tudo bem. Mas vou pedir alguns pratos extras para compartilhar, eu disse com entusiasmo. Jamie foi o primeiro a levantar a mão. Quero experimentar esse lugar há séculos, mas é tão caro. Com desconto eu topo. Logo todos confirmaram. Não podemos perder essa oportunidade. Reservei uma sala privativa para 10 pessoas. De última hora, Vanessa acenou para mim com um sorriso exagerado. Me inclui também, eu adoraria ir. Eu hesitei, mas respondi, só se você pagar a sua parte. O rosto dela se contraiu, mas ela forçou um sorriso. Claro. Você acha que eu sou o tipo de pessoa que não paga? Vou pagar, com certeza. Jamie se inclinou e sussurrou. Não confie nela. Ela sempre diz que vai pagar, mas inventa desculpas. Ou ela fica doente ou sai mais cedo. Ela nunca paga, de verdade. Levantei uma sobrancelha. E vocês deixam ela escapar? Ele deu de ombros, resignado. Ela me deve cerca de 500 euros por almoços, mas não posso arriscar meu emprego confrontando-a. Eu apenas sorri. Não se preocupe, hoje vou recuperar seu dinheiro. Quando chegamos ao restaurante, entreguei os cardápios para que todos escolhessem. Mesmo com o desconto, os preços ainda eram altos, então todos escolheram com cuidado. Vanessa, no entanto, pegou o cardápio, deu uma olhada rápida e fez seu pedido. Mais sashimi, lagosta, uma garrafa de saquê. Os outros trocaram olhares incrédulos. O que é isso, Vanessa? Isso não é de graça. Por que você está pedindo tudo isso? Ela deu de ombros e respondeu casualmente. Qual é o problema? Vou pagar a minha parte. Não sejam tão mesquinhos. Os outros trocaram olhares irritados. Levantei a mão para acalmá-los. Vanessa prometeu pagar. Todos aproveitem a refeição. Eu cubro qualquer extra.
Quando os pratos chegaram, Vanessa foi a primeira a mergulhar, empilhando comida no prato antes que qualquer outra pessoa tivesse chance. Vanessa, você poderia ser um pouco mais atenciosa? Estamos todos compartilhando, comentou alguém. Ela mordeu um camarão vermelho e respondeu, suas mãos estão quebradas? Ninguém está impedindo você de comer. Seriamente? Alguém bateu na mesa. Ela cruzou as pernas com desdém. Quem você pensa que é? Quem é você para me dizer o que fazer? O jantar ficou tenso. Quando a refeição terminou, Vanessa segurou dramaticamente o estômago. Preciso ir ao banheiro, disse, tentando sair rapidamente. Calmamente bloqueei o caminho dela. Pague primeiro. Ela olhou ao redor, fingindo indignação. Você acha que eu fugiria por causa de algumas moedas? Estou falando sério, meu estômago está me matando. Ela apontou para a bolsa na mesa. Minhas coisas estão bem aqui. Voltei ao meu lugar e ela saiu apressada. Todos sabiam que ela não voltaria. Jamie murmurou baixinho, eu vou atrás dela. Eu segurei o braço dele com um sorriso. Não precisa. Ela não vai a lugar nenhum. Ele olhou para mim confuso, mas decidiu confiar. A sala ficou em silêncio tenso, todos observando a porta por onde Vanessa tinha saído. Por um momento ninguém sabia o que fazer. Calmamente levantei-me e chamei o garçom, pedindo a conta para dividirmos entre todos os presentes. Quando ele trouxe o recibo, fui até a bolsa que Vanessa tinha deixado na mesa. Sem hesitar, abri o zíper e, como esperado, estava praticamente vazia, sem cartões, sem carteira, apenas um batom e um chaveiro. Previsível, murmurei. Peguei as chaves e levantei-as. Alguém sabe qual é o carro da Vanessa? Perguntei em voz alta, chamando a atenção de todos. Jamie levantou a mão, ainda incerto sobre o que eu estava planejando. É o sedã preto estacionado em frente ao restaurante, respondeu Jamie com um sorriso. Coloquei as chaves no meu bolso e voltei para o meu lugar. Nesse momento, o garçom chegou com a conta. Dividi os custos proporcionalmente, mas fiz questão de adicionar todos os pratos caros que Vanessa havia pedido na parte dela. Fui meticulosa. Aqui está, disse, entregando a conta para que todos pudessem ver. Isso é o que cada pessoa deve. A parte da Vanessa está destacada aqui. As pessoas ao redor começaram a murmurar, incomodadas com a audácia dela. Jamie foi o primeiro a falar. Mas é óbvio que ela não vai pagar. Você sabe disso, certo? Sei, respondi calmamente. É por isso que vamos resolver isso agora. Levantei-me novamente e fui até o gerente do restaurante. Expliquei a situação claramente, assegurando que pagaria toda a conta, mas que tinha uma maneira de rastrear Vanessa e recuperar a parte dela. O gerente, compreensivo e provavelmente acostumado a lidar com situações difíceis, concordou em ajudar. Enquanto isso, pedi que todos continuassem aproveitando a sobremesa. Saí do restaurante com Jamie e fomos até o carro de Vanessa. Usando as chaves que eu tinha pego, abri o porta-malas e, para minha surpresa, encontrei várias sacolas de compras caras, todas com etiquetas de marcas de luxo. Ela é inacreditável, comentei, mostrando a Jamie, que estava visivelmente impressionado. Tirei algumas fotos das sacolas e do interior do carro como evidência e em seguida tranquei tudo de volta. Voltamos para dentro, onde nossos colegas ainda discutiam o incidente. Cerca de 20 minutos depois, Vanessa finalmente reapareceu. Ela entrou apressada, com uma expressão falsa de desconforto. Desculpem a demora, disse, segurando o estômago. Tive uma emergência e precisei correr para o banheiro em outro prédio. Ah, que conveniente, respondi sorrindo. Coloquei a conta na frente dela, destacando o valor que ela devia. Vanessa congelou por um momento, claramente sem saber o que dizer. Ah, eu esqueci minha carteira em casa, mas não se preocupem, eu pago amanhã. Prometo. Ninguém acreditava mais nas desculpas dela. Nesse ponto, até as pessoas mais quietas estavam visivelmente irritadas. Não, Vanessa. Você vai pagar agora, insisti, minha voz firme. Ela começou a levantar o tom de voz, como sempre fazia ao tentar intimidar os outros. Como você ousa duvidar de mim? Sou uma mulher respeitável. Vocês sabem com quem estão lidando? Sabemos muito bem, respondi, mantendo meu tom calmo. E sabemos que você está acostumada a evitar suas responsabilidades, mas hoje isso não vai acontecer. Levantei meu telefone e mostrei a Vanessa as fotos das sacolas de luxo no porta-malas do carro dela. Reconhece isso? Perguntei. Vanessa ficou pálida e olhou ao redor, procurando por um aliado, mas ninguém a apoiou. Como você ousa mexer no meu carro? Isso é uma invasão de privacidade. Ela gritou, tentando desviar o foco da situação. Invasão? Talvez, mas as evidências falam por si. Se você pode gastar tanto em bolsas, certamente pode pagar sua parte deste jantar. Nesse momento, Vanessa percebeu que estava encurralada. Tentou mais algumas desculpas, mas ninguém estava disposto a ouvir. Finalmente bufou de frustração, pegou o celular e fez a transferência do dinheiro. Agora está feliz? Ela gritou, enquanto todos ao redor a olhavam com desaprovação. Muito, respondi com um sorriso.
Vanessa saiu do restaurante furiosa, batendo os pés, mas agora todos sabiam quem ela realmente era. Depois disso, a noite continuou tranquilamente, e muitos colegas me agradeceram por finalmente colocar Vanessa em seu devido lugar. No final da noite, Jamie me parou antes de sair. Você é incrível. Acho que ninguém mais teria coragem de fazer o que você fez. Eu sorri, satisfeita. Às vezes, tudo o que é preciso é alguém que não tenha medo de enfrentar quem se aproveita dos outros. E naquele dia, eu fui essa pessoa. Após aquele jantar, pensei que Vanessa ficaria quieta por um tempo, mas subestimei sua habilidade de criar confusão. Não demorou muito para que rumores começassem a circular no escritório. No início, eram comentários sutis que eu ouvia. A Vanessa está chateada com o que aconteceu, ou ela comentou que foi humilhada no restaurante. Aos poucos, os sussurros se intensificaram. Como sempre, Vanessa estava distorcendo a situação a seu favor. Mas eu não deixaria isso passar. Um dia, Jamie veio até minha mesa com uma expressão séria. Preciso te contar algo, disse ele, puxando uma cadeira e sentando-se ao meu lado. O que foi? Perguntei, curiosa. A Vanessa está dizendo a todos que você foi injusta com ela. Ela está afirmando que você foi longe demais, que sabe que ela está enfrentando dificuldades financeiras que amigos de verdade nunca a colocariam nessa posição. Eu ri balançando a cabeça. Então agora ela está tentando se passar por vítima? Não estou surpresa. Não é só isso, continuou Jamie, olhando ao redor para se certificar de que ninguém estava ouvindo. Ela está planejando algo para o próximo encontro em grupo. Ouvi dizer que ela quer te expor na frente de todo mundo, fingir que não pode pagar de novo e tentar te humilhar publicamente. Minha expressão ficou séria. Isso era demais. Não bastava ela fugir das responsabilidades. Agora ela queria me transformar em alvo. Respirei fundo, tentando manter a calma. Obrigado por me avisar, Jamie. Vou lidar com isso. Passei o resto do dia pensando em como resolver a situação. Eu sabia que Vanessa tinha um padrão de comportamento, mas desta vez, não deixaria ela manipular a narrativa. Decidi me preparar. Nos dias que se seguiram, reuni todas as evidências possíveis. Capturas de tela de mensagens antigas onde Vanessa confirmava que pagaria contas, mas nunca cumpria. Fotos de itens de luxo que ela ostentava nas redes sociais enquanto alegava estar passando por dificuldades. Até capturas de tela de conversas com outros colegas reclamando do comportamento dela. Meu objetivo não era atacá-la pessoalmente, mas mostrar os fatos e garantir que ela não conseguisse se sair bem dessa situação novamente. Mas para revelar a verdade, o dia do encontro chegou. Desta vez, planejamos nos encontrar em um bar mais casual, com assentos ao ar livre. Cheguei um pouco mais cedo, determinada a não ser pega de surpresa. Logo, os colegas começaram a chegar e Vanessa apareceu por último, como sempre, com um sorriso exagerado no rosto. Ela cumprimentou todos como se nada tivesse acontecido, mas estava claro que ela estava observando cada movimento meu, esperando o momento certo para agir. Conforme as bebidas e petiscos eram servidos, ela começou com seus comentários habituais. Ah, hoje vou só de água. As coisas estão difíceis financeiramente, sabe como é. Mas não se preocupem, prometo pagar da próxima vez. Ela olhou de soslaio para mim, como se quisesse medir minha reação. Deixei que ela continuasse, esperando o momento perfeito. Depois de alguns minutos, ela finalmente fez sua jogada. Vocês sabem o que aconteceu no último jantar? Foi realmente constrangedor. Algumas pessoas aqui, ela pausou, olhando diretamente para mim, precisam entender que nem todos têm as mesmas condições financeiras. É fácil julgar quando você está em uma posição confortável. Alguns colegas começaram a se mexer desconfortavelmente. Era óbvio que ela estava tentando manipular a situação. Mas antes que ela pudesse continuar, levantei a mão, sinalizando que queria falar. Vanessa, fico feliz que você tenha trazido esse assunto à tona, comecei calmamente, porque acho que todos aqui merecem saber o contexto completo. Peguei meu telefone e conectando-o ao projetor do bar, algo que eu já havia planejado com antecedência, comecei a exibir as capturas de tela e evidências que reuni. Este é um registro das vezes em que você confirmou que pagaria por algo e nunca o fez. Aqui estão fotos das bolsas e itens de luxo que você ostenta nas redes sociais, enquanto afirma que não pode pagar por uma bebida. E aqui estão mensagens de outros colegas reclamando das dívidas que você acumulou com eles. A sala caiu em um silêncio absoluto. Vanessa, visivelmente desconfortável, tentou interromper. Isso é uma invasão de privacidade. Você não tinha o direito de fazer isso. Na verdade, eu tenho todo o direito de defender minha reputação, respondi firmemente. Você tentou me difamar, mas agora todos podem ver a verdade. Isso não é sobre dificuldades financeiras, Vanessa. É sobre respeito e responsabilidade. Alguns colegas começaram a murmurar entre si. Jamie foi o primeiro a falar. Ela tem razão. Quantas vezes a Vanessa já fez isso com todos nós? É sempre a mesma desculpa. Outros começaram a concordar. É verdade.
Ela sempre desaparece quando é hora de pagar e depois tenta se passar por vítima. Vanessa tentou argumentar, mas a indignação do grupo foi mais forte. Um por um, as pessoas começaram a expressar o quanto estavam cansadas das atitudes dela. Não podemos continuar permitindo esse comportamento, disse um colega. Se ela quer viver uma vida de luxo nas redes sociais, ela que pague por isso. Nós não somos responsáveis por financiar as escolhas dela. No final, o consenso foi claro. Vanessa não seria mais convidada para encontros em grupo. Não foi uma decisão tomada por maldade, mas por pura exaustão. Ela saiu furiosa, batendo a porta atrás de si, e pela primeira vez, o grupo inteiro sentiu um alívio. Jamie se aproximou de mim no final da noite. Você lidou com isso de forma brilhante. Acho que todos nós te devemos um agradecimento. Sorri, sentindo um senso de realização. Às vezes, a verdade é tudo o que precisamos. E naquela noite, o grupo finalmente se livrou do peso que Vanessa sempre trazia consigo. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.